antes de João, Lucas, no capítulo 22, a Bíblia fala aqui a respeito de uma parte do ministério de Jesus. Jesus, ele recebeu de Deus Pai o ministério chamado para quê? Para vir ao mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos e depois ele sofrer a morte de cruz. Sofrer a morte de cruz por quê? Por nós eu não sei. Nós é muita coisa. Porque de repente tem pessoas que não têm dado crédito à pregação, não têm dado ouvido à mensagem do Senhor Jesus Cristo e não têm tomado posse do sacrifício de Jesus. Eu sei que Jesus, ele veio morrer por mim. Ele morreu por mim. Por quê? Porque eu tenho dado crédito à pregação. Eu tenho dado ouvido à pregação. Aquele que tem dado ouvido à pregação, diga: Jesus, ele veio para morrer por mim. O sacrifício dele tem validade sobre a vida de todo aquele que crê, que acredita no santo evangelho da palavra de Deus. Coloca isso. Amém? E olha o que a Bíblia diz aqui, que Jesus, ele sabia que ele iria sofrer a morte. Jesus sabia que iria entregar a vida dele por amor à humanidade, para que a humanidade fosse livre da lei, do pecado e da morte. Aí em Lucas capítulo 22, no verso 29, olha só o que a Bíblia diz. Então, saindo, foi como costumava fazer para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos os seguiram. Preste atenção. Aqui nós estamos falando no versículo 39 de Lucas, capítulo 22, no versículo 39, nós estamos falando aqui de Jesus. Toda vez que Jesus, você pode ler o Novo Testamento, toda vez que Jesus, ele pregava, ele ensinava, todas as vezes em que Jesus, ele curava enfermos, libertava oprimidos, cativos, Jesus, ele sempre se separava para falar com quem? Com o Pai. Jesus sempre se separava para falar com Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, entenda bem. O teu momento de hoje está sendo um momento de vitória? Fale com Deus. O teu momento de hoje tem sido um momento de luta? Fale com Deus. Em todo o tempo nós precisamos ter intimidade com Deus. Falar com Deus. É dele que vem a nossa força. É dele que vem o poder. Irmãos, eu fico imaginando a vida da pessoa que não tem vida de oração com Deus. Isso é triste, irmãos. É uma pessoa sem direção. A pessoa que não tem vida com Deus, a pessoa que não tem vida de oração, aquela pessoa que parece que já acorda já no automático. Já acorda já, ai, porque eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que fazer aquilo. Calma! Para! Fale com Deus. Apresente a tua vida a Deus. Apresente o teu caminho ao Senhor. Agora nós temos enviado, eu creio que o pessoal que está nas linhas de WhatsApp da igreja, todos os dias está recebendo a mensagem do missionário R.R. Soares. Quem está recebendo aí? Só a mensagem? Não. Está recebendo a mensagem, a orientação daquela palavra e depois a oração da fé. É um verdadeiro devocional. Cada obreiro tem o seu dia de enviar mensagem. Hoje o dia é meu e hoje cedinho a mensagem já entrou na igreja, no grupo da igreja. Por quê? Com qual objetivo? Que a mensagem entrou no grupo da igreja. O objetivo de você se levantar e você fazer o seu devocional.
Devocional é isso. É você ler a Bíblia, ler ainda que seja um pequeno trecho da Bíblia, mas você buscar a orientação daquele pequeno trecho da Bíblia, entendimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, cresce o entendimento no coração, e depois a oração da fé. Quando você for ver, daqui a pouco, você não vai precisar nem daquela cola não, tá? Você vai ler porque é bom, edifica, mas você mesmo vai saber o que fazer. Então nós estamos dando a você até o momento a faca e o queijo na mão. Amém? Então todos os dias, você vai estar recebendo este devocional. Nos primeiros horários. E aqui a Bíblia descreve que Jesus, ele tirou o momento para subir ao Monte das Oliveiras, como de costume, e os discípulos o seguiam, e esse momento ele tirou para orar, para falar com Deus, como diz aqui no verso 40, vamos ler. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis. Jesus aqui estava falando com quem? Com discípulos, aqueles que seguiam a ele. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele era um momento de aflição. A palavra de Deus, ela declara lá em João, no capítulo 16, Evangelho de Marta e Lucas, tá? Marta e Lucas. Mas vamos visitar lá, fazer uma visitinha em João. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33. Preste atenção no que a Bíblia diz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Preste atenção, irmãos. Olhem para cá. Observamos bem que a primeira coisa em que Jesus ele fala, que Jesus ele pensa tanto para a minha vida quanto para a tua vida, tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. Em todo tempo, o Senhor Jesus ele deseja tanto em mim quanto em você que nós venhamos ter paz, porque ele já nos dá este conselho, que no mundo teremos aflições. A aflição, irmãos, ela vai bater a porta de todos. Vai bater a porta do pastor, do obreiro, do membro mais antigo, do membro mais novo, aquele que está vindo pela primeira vez. A aflição vai vir. Após você ouvir a palavra, a aflição vai vir. A aflição virá. E o Senhor Jesus, ele deixou isso para quê, irmãos? Para que nós venhamos ter paz. Ô pastor, como eu vou ter paz? Aí a gente volta lá para Lucas. Voltando lá para Lucas, no capítulo 22, onde nós estávamos, o conselho que o Senhor Jesus ele dá para os seus discípulos é o mesmo que ele deixa para mim, que ele deixa para você. Orai para que não entreis em tentações, porque as aflições, elas vêm. As aflições vêm, só que junto com as aflições vai vir o quê? Vai vir o quê, irmãos? Nós acabamos de ler aqui, ó. Junto com as aflições, acabamos de ler. Vai vir o quê, irmãos? A tentação. Vai vir a tentação. Porque a aflição é o momento de luta. Amém? A aflição é o momento de luta, de desafio. E a tentação? São os pensamentos que vêm aonde? Na mente. Eu já orei, eu já li a Bíblia, nada está acontecendo, eu vou sair da igreja, eu vou largar a mão de tudo. Isso aqui se chama o quê? Tentação. Abre os olhos, igreja. É por isso que Jesus Cristo, ele nos ensina. É por isso que Jesus Cristo falou para os seus discípulos: orai, orai.
ele era carnal, era ser humano. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia é muito séria, a Bíblia é muito clara, e nós precisamos nos firmarmos nela. A palavra de Deus, ela não foi colocada aqui por um acaso. A palavra de Deus, ela foi colocada para que você, para que eu, nós venhamos colocá-la em prática e venhamos segui-la, venhamos obedecê-la. Ou volta a bater na tecla lá do profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? É a pergunta feita. Aquele se manifestou os braços fortes do Senhor. Tem pessoas que vai olhar para você e não vai entender nada. Esse crente é doido mesmo. Olha, ontem estava passando um momento difícil aí, agora olha como está. Está como se fosse seda, porque a Bíblia promete que em mim tem paz. A pessoa que ora, ela consegue ter paz. A pessoa que ora, ela consegue ver a glória de Deus na sua vida. Ela consegue ver. Aí vamos voltar à leitura, não acabou não. Vamos lá. Nós lemos o verso 40, quando Jesus ele disse para os discípulos: orai para que não vos entreis em tentação. Verso 41. E apartando-se dele, acerca de um tiro de pedra, irmãos, entenda bem, é como se fosse de 20 a 30 metros, tá? Os discípulos estavam seguindo a Jesus, mas Jesus, ele precisava de um momento de intimidade com Deus. Preste atenção, esteja atento aqui. Ô meu irmão, ô minha irmã, não pega a sua Bíblia quando vem para a igreja, não. Ô meu irmão, minha irmã, não ora apenas quando você estiver no templo, na congregação, não. Tira momento de oração lá no seu quarto, tira momento de oração lá na sua casa. Será um cantinho para você falar com Deus, coisa gostosa. Esta semana eu descobri um espaço na minha nova casa, né? A casa que eu estou construindo para a glória de Deus. Irmãos, eu encontrei um canto de oração lá. Que coisa gostosa. Irmãos, eu até contei, pela primeira vez eu consegui subir a laje. Pela primeira vez, nós fizemos a escada agora, né? Eu, esposa, a família, os filhos, nós fizemos a escada. Ficou linda a escada da nossa casa. Até compartilhei com o meu irmão José. Ficou linda. Deus dá sabedoria ao homem mesmo. Porque ninguém é pedreiro, irmãos. Meu esposo não é, não sou, mas Deus dá sabedoria ao homem para poder construir. Fizemos a escada, irmãos, é a primeira vez que eu subi. Aí quando foi de noite, irmãos, eu olhei os grilos, né? Ouvindo os grilos, né? Vi os vagalumes, olhei para o céu todo estrelado. Eu falei: meu Deus, aqui vai ser o meu canto de oração. Aqui vai ser o meu lugar de entrega a Deus. Existem orações, existem momentos que nós precisamos, irmãos, tirar uma intimidade com Deus. Você está entendendo? Tem momentos de oração que eu não quero de maneira alguma que a Sandra ouça. Estamos aqui orando, estamos na igreja, estamos buscando, aleluia, vamos louvar. Está aqui a Sandra, está aqui o meu irmão Birajá, está todo mundo aqui. Mas existem momentos que sou eu e Deus. Existem momentos que sou eu e Deus, e Jesus fez isso. E Ele fez isso e deixou escrito aqui na Bíblia para quê? Com qual propósito? De nós colocarmos em prática. Você está entendendo? Existem momentos que é você e Deus. Não é você e o marido, não é você e a esposa, não é você e o filho, a filha, o irmãozinho, a irmãzinha, a amiga, o amigo. Não, é você e Deus. Então Jesus, Ele aqui, Ele se distancia dos seus discípulos, aqueles que seguiam a Ele, mais ou menos de 20 a 30 metros, com o objetivo, com o propósito que é de falar com o Pai. E diz aqui: e ali, pondo-se de joelho, orava. Quem estava orando? Jesus. Verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aí vem aqui um ponto e uma vírgula. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ai, repita comigo: tempos de aflições.
Repita bem alto: tempos de aflições. Jesus aqui estava vivendo um tempo de aflição. Ele sabia que ele iria sofrer a morte de cruz. Ele sabia que o momento que ele ia viver não era fácil. E aqui ele fala com Deus. Aqui ele fala com o Senhor: meu irmão, minha irmã, entenda bem. No seu momento de aflição, não vá falar com o homem. Não vá procurar o homem nada pode fazer por você. Só vai saber num outro episódio da sua vida. Fale com Deus. Sabe por quê? Porque quem fala com Deus tem resposta. Olha só, Jesus aqui ele dobra o joelho. Jesus aqui ele fala com Deus. E ele fala aquilo que estava dentro. Não adianta você enganar. A Deus ninguém engana. Ele conhece toda a sua vida. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as suas atitudes. E Jesus sabia disso. Por isso que ele fala com o Pai: se quiseres, passa de mim este cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha, mas a tua. Jesus aqui, por ele orar, ele não aceitava entrar em tentação. Você está entendendo, igreja? Que momento de tentação este podia ser esse? Olha, Pai, eu não vou morrer na cruz do Calvário, não. Eu não vou morrer por este povo que nem em mim acredita. Eu não vou morrer, não. Jesus tinha vida de oração. Jesus tinha comunhão direta com o Pai, com Deus. Você está entendendo, irmãos? A coisa é muito séria. Nós precisamos ter comunhão com Deus, porque as aflições vêm. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Oh, meu Deus, eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és Senhor. Eu sei que Tu és Deus. Quem sabe quem é Deus não duvida dele. Não desacredita dele. Não desanima na fé, irmãos, permanece firme. E diz a Bíblia aqui o seguinte: que enquanto Jesus ele orava, enquanto Jesus falava com Deus de joelho, enquanto Jesus clamava a Deus, olha só o que a Bíblia diz no verso 46: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortou. Diga glória a Deus. Ai, Deus ele não desampara um justo sequer. Deus não desampara um justo sequer. Aquele que ora, Deus ouve. Aquele que busca, Deus responde. Ele responde. É só você ser sincero com Ele. É só você se voltar a Ele. É só você se render a Ele. Mas se renda mesmo. Não fica de brincadeira com Deus. Deus, hoje eu acredito. Ah, Deus, hoje eu não acredito. Ah, Deus, hoje eu confio. Ah, hoje eu não confio. Para, em nome de Jesus. De Deus ninguém se escarnece. Gálatas, a Bíblia diz isso. A Deus ninguém se escarnece. Não brinca com Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Foi Ele quem te fez. Foi Ele quem te criou. Foi Ele quem fez todas as coisas. Todo domínio e poder está nas mãos dele, de mais ninguém. O homem pensa que pode fazer alguma coisa. Não pode. Quem faz é Deus. A palavra final vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor. Coloca isso. No momento em que você estiver lá no hospital, na fila lá para ser atendido, meu Deus, eu estou aqui, mas eu creio que o Senhor já está à frente de mim. É o Senhor, Deus, que está neste exato momento dando a orientação ao médico, dando a orientação aos enfermeiros que vão cuidar de mim. Antes de você ir para o tribunal, meu Deus, Tu és o Senhor dos senhores, julga a minha causa. É o Senhor, Pai, que vai agir no abrir e no fechar a boca do juiz. É o Senhor. Meu Deus, é o Senhor
advogado, você vai sair para enviar um currículo, para fazer uma entrevista de trabalho. O que você vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer, minha irmã? Senhor, coloca a palavra certa na minha boca. É isso que precisa ser feito. E se você fizer isso, colocar Deus adiante de você, você vai ver, meu irmão, você vai ver, minha irmã, você vai experimentar da glória de Deus. Foi o que Deus fez com Jesus. Jesus, que estava vivendo momentos de aflição, ele dobrou o joelho e começou a falar com o Pai. E ao falar com o Pai, a Bíblia diz que apareceu um anjo do céu e o confortava. Ô meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter vida de oração. Tenha vida de oração. Tenha vida de comunhão com Deus. Tenha vida de oração. Seja uma mulher, seja um homem, seja uma jovem, um jovem, um adolescente que ora, que clama ao Senhor. Aquele que busca ao Senhor, esta pessoa de nada tem, nada tem. E diz mais a Bíblia, e diz mais, verso 44: e posto em agonia, orava mais intensamente. Quem estava em agonia? Jesus. Mas no tempo de agonia, diz a Bíblia que ele orava mais intensamente, e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que coisa séria. Existem pessoas que oram e param, desanimar. Eu estou orando, não está adiantando de nada. Não, mas ora mais. Ore mais. Busque mais. Não desista, não desanime. Busque mais a Deus. Busque mais ao Senhor. Amém? É isso mesmo. Jesus está te ensinando isso. Não pensa que o anjo visitou e tudo acalmou, não. Ele continuou vivendo que ainda momentos. Ele continuou, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele orava intensamente. A agonia começou a tomar conta dele, mas ele orava intensamente. E diz a Bíblia, verso 45: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou dormindo estavam tristes, estavam desolados. O mestre será tirado de nós. O mestre vai ser tirado de nossas vidas. É um momento de tristeza. Qual foi o conselho que Jesus deu a eles antes de subir para orar? Qual foi o conselho? Orai-vos para que não entreis em tentação. Estavam deixando o inimigo criar ninho. Estavam, porque a Bíblia diz que eles estavam tristes. A palavra de Deus declara que os discípulos, quando Jesus achou eles dormindo de tristeza. Irmãos, podemos trazer esse dormindo de tristeza? Preste atenção. A depressão. Podemos trazer esse dormindo de tristeza, irmãos, a angústia, a dor, o sofrimento. Hoje em dia, irmãos, tem sido o mal do século, depressão. Ou então aquele nomezinho mais esquisito. Qual é o meu nome mesmo? Uma vez, eu até comentei aqui na igreja, não é a síndrome do pânico, não, que o coração acelera. Crise de ansiedade. Obrigado, irmãos. Crise de ansiedade. Irmãos, repreenda, não aceite. Busque mais a Deus. O coração está acelerando, busque mais a Deus. Ora mais a Deus. Ore mais. Porque senão aí sim vai ver o que a irmã Sandra acabou de falar, que tem a depressão, a síndrome do pânico, que é pior ainda, irmãos. É onde a pessoa comete suicídio, é onde a pessoa joga por alto o casamento, é onde a pessoa mata filho, mata pai. Irmãos, é isso aí, a síndrome do pânico. É onde a pessoa toma decisões
Se você é um homem ou uma mulher que vive uma vida de oração, você vai ter paz. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à luta, você vai ter paz. Esta é a promessa de Deus. E Deus aconselhou os seus discípulos. Deus falou com os discípulos antes de se ausentar deles por 20 a 30 metros. De Jesus, melhor dizendo, Jesus falou com os discípulos: orar, para não entreis em tentações. Mas os discípulos fizeram isso? Não. Os discípulos ficaram com tristeza profunda de alma. E ficaram todos ali caídos, prostrados. E diz mais aqui no verso 46, e disse: porque estás dormindo? Levantai-vos. E novamente Jesus diz o quê? Orai, para que não entreis em tentação. Oh, meu irmão, dia mal vem. Se você não estiver orando no dia mal, irmãos, ele vai te sufocar. Você vai tomar decisões erradas. Você vai tomar decisões precipitadas. E infelizmente vai levar para o buraco. Vai te afastar de Deus. Desperta. Como igreja de Cristo, nós precisamos despertar. Como igreja de Cristo, nós precisamos, irmãos, estarmos atentos. Por quê? Olha o que aconteceu no verso 47. E estando ele ainda falando, surgiu uma grande multidão. E um dos 12, que chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus e o beijou. Preste atenção. Que grande multidão era essa que estava indo ao encontro de Jesus? Era aqueles que iam para prendê-lo. Eram soldados preparados, armados para levar Jesus, para levar o mestre. E observamos, irmãos, que antes que isso acontecesse, Jesus sentiu tudo isso. Mas ele orou, ele clamou, e ele ensinou os discípulos: orai, para não entrar em tentações. E aí diz a Bíblia no verso 48, e Jesus disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. E vendo que estavam com ele, que iam e suceder, e disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Quem cortou? Um dos discípulos. Ô meu irmão, olha para cá, preste atenção, a coisa aqui é muito séria. Jesus sabia que o momento em que eles estavam vivendo era um momento tenso, sim ou não? Era um momento difícil. Jesus aconselhou: vamos orar, ora, para não entrar em tentação, para não cometer o pecado. Eles oraram? Não. Quando veio o dia mal, qual foi a decisão do discípulo? Um dos discípulos de Jesus: tomar a espada que estava indo os soldados e atacar. Decepou a orelha. Irmãos, toda pessoa que não ora, toda pessoa que não busca Deus, ela não tem direção de Deus. Se ela não estiver tendo direção de Deus, ela vai estar tendo direção de quem? De quem? Do diabo. E qual é a direção do diabo? Matar, roubar e destruir. Você está entendendo? Entenda bem, irmãos. A pessoa que não estiver na direção de Deus, ela vai estar na direção do diabo. A direção de Deus é paz, é calma, é tranquilidade. A direção de Deus é paz, é tranquilidade. É a direção de Deus. A direção do diabo não. Vai lá, mata. Vai lá, rouba, vai lá, rouba. Aí, está passando fome. Tem que pagar, rouba, vai lá, rouba, pode roubar, pode roubar. A direção do diabo é destruir, te fez mal, é mesmo, te traiu, vai lá, destrói, entra destruindo, pisou no teu carro, pisa também, revida também. Essa é a direção do diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? A coisa é muito séria. A coisa é muito séria.
é mais sério do que a gente possa imaginar. Bom, meu irmão, minha irmã, vale a pena a gente seguir o conselho de Jesus Cristo. Vale a pena a gente seguir o conselho de Jesus Cristo e buscar Deus. Porque quem busca a Deus de nada tem falta. Quem busca ao Senhor não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Na hora da adversidade vai ter o direcionamento de Deus. Mas quem não, eles não oraram. Ficaram tristes, pensando, maquinando o que fazer. E quando vieram prender Jesus, decepou ele. E diz mais aqui, verso 51. E respondeu-lhe Jesus, disse: deixai-vos, basta. E tocando a orelha, o curou. Irmãos, preste atenção. Quem não ora, não vê nem o poder de Deus agir. Não vê nem o poder de Deus se manifestar. Irmãos, Jesus aqui lhe deu um grande ensinamento para todos que estavam ali e para nós também, para nós. A minha luta, ela não é carne e nem sangue. Ela é espiritual. Ela precisa ser espiritual. A sua luta, irmãos, não é contra a carne, não pode ser contra o sangue. Ela precisa ser espiritual. Jesus tinha orado, Jesus tinha falado com o Pai, Jesus estava em paz. Ele sabia que era necessário fazer a vontade do Pai. Ele sabia que era necessário, ele estava em paz. Ele sabia que precisava cumprir o ministério que ele tinha aqui na terra. Ele sabia. Ele não desistiu, ele não parou no meio do caminho. Eu pergunto a você, você tem desistido? Você tem parado no meio do caminho? Ou você tem permanecido firme? Qual foi o chamado que Deus lhe deu? Qual é o ministério que Deus entregou para a sua vida? Irmãos, eu digo e repito isso sempre. Eu sei, eu tenho chamado, eu tenho ministério de pastorear uma igreja, mas eu nunca, jamais eu permito que venha sair da minha mente o ministério que eu tenho, que é de pastorear a minha família, a minha casa. Por mais que o diabo ele tente se levantar, ele vai se levantar para cair. Hoje mesmo eu conversava com a Maria Isabel um pouquinho, ali no escritório. Eu falei: minha filha, creia no seguinte: você, o seu irmão Marcos, o seu irmão André, vocês três são herança bendita do Senhor. Vocês são separados, ungidos por Deus para os profetas aqui na terra. Ai daquele, coitado daqueles que tentaram tocar em um fio de cabelo. Irmãos, por que eu falo isso com tanta convicção, com tanta certeza? Porque a promessa que Deus colocou dentro do meu coração. Porque a promessa que Deus me deu, quando eles ainda estavam no meu peito, é a promessa. Eu creio que as promessas de Deus, elas não voltam vazias. Qual foi a promessa que Deus deu para você? Qual foi? Quando surgem momentos de luta no meu casamento, isso surge, irmãos. Ah, não, mas a senhora é pastora. Sou mera comedora de arroz e feijão, como cada um de vocês. Quando surgem lutas, eu me lembro de quê? Que a Bíblia diz, irmãos, eu creio que a Bíblia diz que o meu casamento é até que a morte separe. Então, irmãos, se o diabo tentar, ele vai tentar para se frustrar. Ele vai tentar, ele vai se frustrar. Porque eu creio que a minha vida, a vida do pastor Heleno, está blindada com a unção de Deus. Por quê? Sou privilegiada? Não. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus me ensinou que eu preciso orar para não entrar em... Então, minha irmã, ore. Meu irmão, ore. Pai, mãe, ore.
é orar, coloca isso dentro de você e vença. E tenha certeza, saiba quem é o Deus que você serve. Saiba quem é o Deus em que você busca. Saiba, o Senhor Deus, Ele nunca desamparou os seus, mesmo no momento rebelde, tá? Abra sua Bíblia lá e vou voltar para Lucas, tá? Vou voltar, marca aqui, não sai daí não. Mas vamos lá para Jeremias. Jeremias fica depois de Isaías. Meio da Bíblia, você vai achar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Depois Jeremias. Jeremias capítulo 29. Aqui a palavra de Deus, ela fala com homens e mulheres, tá? Homens e mulheres, o qual Deus havia tirado lá da terra do Egito, lá da escravidão. Irmãos, coisa séria, preste atenção aqui, coisa séria. Olha só, havia tirado, livrado. Mas observamos bem, eu só vou estar dando esta orientação, porque a mensagem que já foi dada aqui na igreja, já foi dada essa mensagem na igreja. E observamos bem, irmãos, que neste tempo, Jesus deu para aquele povo a terra que manava leite e mel. Amém? Entregou para eles. Mas o povo foram rebeldes. Começaram a sair da lei de Deus. Começaram a desobedecer a Deus. Começaram a querer andar por caminhos maus. Coisa terrível. Uma escolha terrível eles tiveram. E aí eles perderam Deus. E foram avisados, mas mesmo assim, Deus, Ele manda um recado para a vida daqueles irmãos que desobedeceram a Ele. Diga, então, existe esperança para a minha vida. Existe, irmãos. Existe esperança para nós, tá? A graça e a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Por isso que mesmo pecando, errando, falhando, você pode contar com a misericórdia dele. Diz a Bíblia aqui em Jeremias capítulo 29, no verso 11, olha o que diz a Bíblia: porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Irmãos, olhem para cá. Deus, Ele ainda espera de mim e de você que nós venhamos nos achegar a Ele. Ele ainda aguarda. Ele ainda aguarda. A graça e a misericórdia dele ainda tem cobrido as nossas vidas. É isso mesmo. Para nos proteger, para nos livrar. É por isso que você está vivo. Toca no teu irmão aí, como eu vou tocar aqui na minha irmã Conceição. Ei, você está vivo? Está mesmo? Então a graça e a misericórdia está sobre a tua vida. Amém? Diga glória a Deus. A graça e a misericórdia está sobre a minha vida, porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Isso, a graça e a misericórdia está sobre a tua vida. Então Jesus, irmãos, aqui estava usando profetas para falar com este povo: se arrependa, volta, obedeça. Se você invocar, se você orar, Ele vai te ouvir. É só você orar, é só você buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. É ter vida de oração. É ter vida de oração. Para de ser crente domingueiro que só ora no domingo, que só pega a Bíblia no domingo. Para! Ore a Deus, busque a Deus, siga conselhos de grandes heróis da fé. Daniel orava
dia. Tenha vida de oração. Tenha vida de oração. Tenha santidade com Deus. Busque ao Senhor. Levantou a madrugada, ai Senhor, 3 horas da manhã, levantei com muito sono. Ai, orei. Ai, meu Pai, mas eu senti que a oração não chegou. Ore às 6 horas da manhã. Depois repita 11 horas, meio-dia novamente. Depois, quando for 5 horas, volta a orar novamente. Chegou em casa, ore de novo. Você vai ver a glória de Deus, irmãos. Você vai ver o poder de Deus. Água mole, pedra dura. Eita, irmãos. Tanto bate até que fura. Vai lá, vai para a presença do Pai. Essa semana eu até comentei aqui, irmãos. Eu tenho 3 filhos. Irmãos, imagina só. Ô mãe, é sempre que a gente ouve. É sempre que a gente está ouvindo. Bebel está aí na câmera e ela sabe disso. Irmãos, às vezes, mãe, estou lá na cozinha fazendo a comida. Bobeira. Deixa que vai vir aqui. Mãe, daqui a pouco vem. Mãe, o que eu faço? O que houve, menina? Por quê? Porque teve uma insídia. Eu vou pensar, meu Deus, o que está acontecendo com ela? Será que aconteceu alguma coisa que eu vou correndo? Irmãos, nós somos filhos. Quem é filho aí, diga glória a Deus. É só clamar o papai. Pai. Tem gente que fala pai, mas aquele pai do pai. Vai dormir. Mas depois clama o pai de novo. Depois busca o pai de novo. Pai. Ele veio e enviou o anjo dele para nos consolar. Diga glória a Deus. Para nos confortar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Clama a Ele. Clama ao Senhor. Mas clame com insistência. Não seja aquele desanimado na fé, não. Clama ao Senhor. Busque ao Senhor. A Bíblia fala, nós acabamos de ler: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer entrega. Ele quer entrega. Entregue-se a Ele. Apresenta a Ele a tua causa. Ele vai te justificar. O Senhor aqui, Ele falou com o povo, irmão, assim, quando o Senhor Deus estava falando aqui, era com o povo que tinha desobedecido a Ele. Era o povo que tinha transgredido a lei dele, a lei que Ele tinha dado. E aquele, com a graça e a misericórdia dele, como dizendo, olha, eu não desisti de você não. Eu não desisti de você. Clama que eu vou te responder. Aí voltando lá para Lucas. Eita, pastora, hoje não vai e vem na Bíblia. Sim, eu quero que você saia daqui edificado. Eu quero que você saia daqui hoje com o entendimento vivo e poderoso da palavra de Deus. Lucas, capítulo 22. Para a gente concluir a leitura, irmãos, observamos que primeiro Jesus, ele fala para Pedro, que também fazia parte dos discípulos, dos 12 que estavam ali: orar para que não entreis em tentações. Jesus tem um momento com o Pai de oração. Quando volta, encontra ali novamente, Jesus fala para Pedro e os discípulos: orai para que não vos entreis em tentações. Quando, meu irmão, a luta vem, a atitude de Pedro foi o quê? Tomar a espada